Boa noite. Bom, a banda já antecipou, o tema é Fora da Caridade na Salvação. E um parênteses antes, né? O tema em si, uma coisa que desperta muito interesse, me agrada muito quando se encontra respostas bem singelas, bem simples, sobre temas bem complexos. Quando eu encontro um tema complexo e alguém coloca uma resposta simples, me chama muita atenção, porque eu acho que quanto mais simples, mais inteligente, mais sábia é a resposta, né? E tem duas passagens, tem uma passagem na realidade no Evangelho de uma pergunta que é colocada a Jesus, e ela é colocada, essencialmente a resposta é a mesma, mas ela é apresentada de duas formas diferentes. Numa se pergunta como que se alcança a vida eterna, e na outra se pergunta qual que é o maior mandamento. Vocês já ouviram essa passagem, já leram essa passagem, estão lembrados dessa passagem? Ela é feita, a pergunta é feita por um sacerdote, quer dizer, um doutor da lei, dos conhecimentos religiosos da época, e por trás disso tinha aí uma forma de tentar pegar Jesus em contradição, né? Porque na época se trabalhava, se discutia os 10 mandamentos, né? E se você fala, poxa, não matarás, honrarás teu pai, tua mãe, não cometerás adultério, poxa, se você fala, o maior dos mandamentos é honrarás teu pai e tua mãe, então matar pode, matar não é tão importante assim, é alguma coisa estranha. E a resposta ela foi dos modos que eu falei agora, né? Rigorosamente simples e, na minha opinião, incontestável. Alguém lembra dessa passagem, da resposta? Não precisa lembrar, essa resposta não é obrigatória agora. Daqui a pouco a gente faz perguntas mais. Mas eu vou passar um vídeo agora que reflete essa passagem. E aí a gente vai ver não só a resposta, né, mas uma parábola que Jesus usou para explicar essa resposta. Acho que o mandamento que ele falou que era o mais importante é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Na realidade ele colocou esse sendo como o segundo. Segundo. O segundo. Vamos ver a resposta que ele dá. Vamos lá. E aí a gente discute. Quando Jesus pregava, havia sempre alguém desconfiado que levantava questões provocativas, querendo pegar Jesus em alguma afirmação contraditória. Mestre, que faço para ter a vida eterna? Jesus respondeu a pergunta com outra pergunta. O que um homem entendido lê na Escritura? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. E a seu próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo? Em resposta, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Jesus falou sobre um certo homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Uma viagem árdua de uns 3 dias naquele tempo, e muitas vezes perigosa.
O primeiro homem que passou por aquele lugar distante e difícil foi um sacerdote do templo. A segunda pessoa que destruiu a vítima foi um levita. Foi talvez um encontro de Jesus com a samaritana junto ao poço que o motivou a dizer que a terceira pessoa que passou por aquele caminho era um samaritano. Foi o samaritano que teve compaixão, disse Jesus, e que carregou a vítima, dispensando-lhe todos os cuidados.
Tome conta dele. Qualquer coisa que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Jesus então perguntou: qual dos três foi o próximo da vítima? O sacerdote, o levita ou o estrangeiro, o samaritano? Aquele que teve piedade. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Todo mundo já conhecia essa parábola do bom samaritano? Quem já conhecia? A maioria não. Bom, por trás dela aí tem muita coisa, né? Primeiro eu falei logo no início sobre a simplicidade da resposta, né? Quando a gente fala ou simplifica todos os mandamentos, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, precisa ir mais longe do que isso. Qualquer um dos outros antigos mandamentos que foram apresentados para Moisés, muito antes, eles perdem a validade, entre aspas, né? Porque ninguém vai matar amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, se eu amar você como a mim mesmo, eu não me mataria, e não faria as outras coisas também. Conclusão, a síntese de praticamente tudo está aí. Em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Agora, sempre a gente tem resposta simples, tem um lado positivo, né? Porque tem muito conhecimento, muita sabedoria, né? Em poucas palavras, isso é legal, mas também é sempre difícil, né? De novo, a questão de aplicar isso na prática, porque quando a gente vê isso fica fácil, né? Mas no dia a dia isso não é tão simples assim. Por exemplo, nesse caso, foram 3 que passaram pelo cidadão lá que tinha sido atacado, né? Ele era um sacerdote, que era, como eu falei há pouco, uma pessoa com profundo conhecimento religioso. O levita, que na realidade, pelo que eu li aqui também, era o equivalente a um padre de uma das tribos dos judeus, que eles tinham 12 tribos, uma delas os levitas, e o levita era também conhecido como padre, quer dizer, o guia espiritual dessa ramificação do povo judeu. E o samaritano, que também era uma ramificação do povo judeu, só que era assim um pessoal meio que desprezado pelos ortodoxos, porque eles não seguiam aqueles dogmas rigorosamente apresentados pelos ortodoxos, né? Então eles eram percebidos como pessoas inferiores. Então talvez não, com certeza tem por trás dessas escolhas dos personagens também um pouco de ensinamento, né? A gente está falando de 3 níveis assim, que eram percebidos quase que como uma escala de importância, e a gente viu o que cada um fez, né? A pergunta é: que tipo de sensação causa ou causou aí quando vocês viram as atitudes de cada um dos 3? Por exemplo, a gente viu o sacerdote, ele parou, orou e foi embora. E aí, o que passa na cabeça de vocês, o sentimento que passa quando vocês viram isso? Não tocou, né? Oi? Não tocou. Indiferente. Foi diferente. Ele olhou meio assustado, assim, em volta, tipo... A impressão que ele não queria se... O que tivesse que ter acontecido com aquele, podia acontecer com ele, ele ficou com medo e se mandou. A impressão é essa. A gente já tem uma sensação eu percebi isso primeiro. Para mim, ficou indiferença, com medo, enfim, sensações assim que a gente consegue imaginar. O segundo parece diferente, porque ele abaixa, ele olha, isso acho que estava com muito medo, porque parou, ele vira as costas e se manda. Isso é conheceu, diferente. Bom, de qualquer forma, maior ou menor intensidade, acho que nesses 2 casos talvez a gente possa perceber um pouco de
maior ou menor intensidade de indiferença ou de medo até. E aí eu pergunto, será que se a gente estivesse lá no passado, passeando com o nosso burrinho, e a gente encontrasse alguém, o que a gente faria? Alguém aqui pararia? Não sei. Pararia? Quem mais pararia? Pararia? Nem precisa ir para o passado, né? Se colocar no presente. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco vai terminar. A gente vai para casa. E no caminho a gente pode encontrar, talvez não o fato posterior, a gente pode acompanhar alguém sendo assaltado, uma discussão, uma briga, alguém cai no chão e o outro sai correndo. Se a gente está dirigindo devagarzinho, a gente está vendo aquilo acontecer, ou se a gente está andando uns 50 metros e vê a coisa acontecer, alguém aqui para, atravessa a rua, vira o carro. Mas acho que hoje você tem um recurso que naquela época você não teria. Ali não tem ninguém para te ajudar. Hoje em dia, se você encontrar uma viatura ou ligar e você tem como pedir socorro, alguma coisa, naquela época não. Ou mas era você... Tem aqueles que vão embora direto para não ser testemunha, para não complicar a vida deles. Porque você pode ajudar mesmo mais para frente, procurar um policial, comunicar alguém, né? Mas tem aqueles que ainda mesmo assim, passam direto porque não querem ajudar também. Verdade. Naquela época não, era você ou você. Acho que o ponto é pararíamos ou não, né? O que eles fizeram? A gente pode classificar, julgar, olha, eu acho que parece meio óbvio, não? Passou batido, o cidadão está estrupiado no chão, acho que a primeira reação é de indignação, né? O cidadão lá no chão, todo estourado, arrebentado, mas quando a gente traz para o presente, como você falou, e são situações que a gente pode acompanhar, qual seria a reação que a gente teria? Eu não sei qual a reação que eu teria, de repente passando e encontrar alguém ensanguentado em uma situação assim escuro, não dá para afirmar categoricamente. O impulso pode ser uma coisa, mas na hora, como eu falo sempre, a gente está aqui no ambiente preparado, tranquilo, seguros. É diferente de estar lá fora sozinho, numa situação adversa que a gente não sabe o que vai enfrentar. Mas esse é o tema de hoje, né? A discussão, como se portar perante isso. Na realidade, a discussão toda dessa parábola, no começo do filme, a pergunta era qual? Era quem era o meu próximo, né? E hoje, quem é o nosso próximo? Quer dizer, o próximo dessa história, dessa parábola, quem que era? Mas será que esse samaritano realmente já não era uma pessoa que já estava acostumada a praticar o bem? Porque ele já andava com medicamentos, ele talvez já tivesse feito outro tipo de socorro e que aquele não seria o primeiro e com certeza não seria o último. Seria meio que uma ambulância. Então, para ele, aquilo não era uma coisa assim que despertasse medo para ele. Então, eu acho que, nesse caso, eu acho que a bondade dele mesmo é que falou mais alto e eu acho que ele já devia ter praticado isso antes. Pode ser. E é também benéfico para ele, né? Sim. Não estar com o hábito de praticar. Mas, espera um pouquinho. Antes dele vieram 2 conhecimentos religiosos profundos. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja tão boa quanto ele. Não precisa ser religioso para ser bom. A princípio deveria, né? Deveria, mas não é o que... Ali mesmo a gente viu que não é isso que funcionou. O coração dele falou mais alto e ele parou porque achou que ele poderia prestar um socorro e foi o que ele fez, né? Esse é um exemplo que se passou, na realidade é uma parábola, né? Mas provavelmente aconteceu há alguns poucos milhares de anos depois, alguma coisa desse gênero. Você falou agora há pouco que hoje tem mais facilidades, né? Você pode recorrer. Como é que a gente está hoje comparado com isso? Trazendo então para os tempos atuais, essa situação no tempo presente seria completamente diferente? Hoje a probabilidade da pessoa ser atendida seria astronomicamente maior por conta da evolução que a gente já alcançou, quer dizer, dificilmente alguém seria largado, ela teria esse atendimento?
acho que hoje em dia seria mais fácil você atender sem se colocar em risco, certo? Porque assim, se vê uma pessoa na rua, no chão, à noite, se você está sozinha, é difícil você parar numa situação como essa, porque a gente vive em uma cidade que não te ajuda a ser bom.